Vamos orar? Aí a gente vai para a palavra, tá bom? Paz, Marcinha, seja bem-vinda. Oi, Tony, boa noite. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, por mais um dia de vida. Te louvamos e engrandecemos o teu nome porque o Senhor é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre, Senhor. E elas são a causa de nós não sermos consumidos, meu Pai, todos os dias. Pai, tu és santo, tu és poderoso, tu és digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, meu Pai. Nessa noite nós inclinamos, ó Pai, os nossos corações a Ti, Senhor, pedindo, meu Pai, humildemente, que o Senhor venha de encontro com cada coração, meu Pai, com cada vida, com cada alma que aqui se encontra, meu Pai. Aqueles que já passaram por aqui, Senhor, aqueles que pediram orações, eu apresento cada um nas Tuas mãos, cada família representada, meu Pai. As famílias, meu Pai, dos meus irmãos, os parentes, os entes queridos, os amigos, que o Senhor nessa noite, meu Pai, esteja visitando cada causa. Eu sei, meu Deus, que o Senhor sabe quem são, que o Senhor conhece, pois a Bíblia diz que o Senhor conhece a cada um, sonda o coração, esquadrinha a alma, meu Pai. E ainda que eu não conheça, meu Pai, a maioria das pessoas que estão aqui, eu sei que o Senhor as conhece, eu sei que o Senhor sabe quem são, e mais do que isso, eu sei que o Senhor tem cuidado de cada uma, meu Pai. Eu oro, meu Deus, por cada nome que tem sido apresentado, Senhor Deus, aqueles que têm pedido oração, meu Pai, nos vídeos, os nomes que têm sido apresentados nos vídeos, os nomes, meu Pai, que está neste caderno de oração, são almas, meu Pai, não são apenas nomes, são vidas, meu Deus, e nós entregamos nas Tuas mãos, seja a causa de enfermidade, seja uma porta de emprego, seja uma libertação, seja qual for, meu Pai, a necessidade dos Teus filhos que o Senhor possa estar visitando nessa noite. Pai, neste instante, eu quero te pedir, Senhor Deus, a iluminação do Teu Espírito Santo acerca da Tua palavra, que nós possamos aprender mais de Ti, que é santo, que é poderoso, que é longânimo, meu Pai, que é misericordioso, que a Tua palavra, Senhor Deus, ela venha de encontro aos nossos corações. Eu creio, meu Deus, que ela é viva, que ela é eficaz. Eu creio, meu Pai, que a Tua palavra tem poder para curar, que a Tua palavra tem poder para libertar, que a Tua palavra tem poder para sarar. Eu creio que a Tua palavra tem poder para transformar. Eu creio, Senhor Deus, que a Tua palavra tem poder para salvar, meu Pai. Salva vidas nessa noite, Senhor Deus, para a glória do Seu nome. Eu te peço, meu Deus, que todo entendimento humano, toda sabedoria humana, interpretação humana errônea, Senhor Deus, da Tua palavra acerca daquilo que está escrito caia por terra, e que o Teu Espírito, Senhor Deus, ele venha direcionar as nossas vidas, a vida dos meus irmãos, Senhor, que nós possamos, mais uma vez, sermos alimentados, sermos cheios, transbordarmos, Senhor Deus, da Tua palavra, que é boa, que é santa, que é viva, que é eficaz, que é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Desde já eu te agradeço, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, por aquilo que o Senhor ainda há de fazer. Eu te agradeço, meu Pai, pelos livramentos que nós não vimos, meu Pai, quantas foram as vezes que o Senhor tem nos livrado, quantas foram as vezes que o Senhor tem, meu Pai, nos guardado, Senhor Deus, e os nossos olhos carnais, meu Pai, não são capazes de contemplar. Por isso nós te louvamos e engrandecemos o teu nome, Senhor Deus. Que nessa noite o Senhor possa perdoar os nossos pecados, as nossas muitas falhas, as nossas muitas fraquezas, Senhor. Que nós possamos nos revestir e nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder. É o que eu te peço, Senhor Deus, e te agradeço desde já no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Antônio Gabriel. Mateus é diferente. Glória. Bora, guys. Antônio Gabriel. Gente, carta aos Hebreus, bora para a Bíblia. Porque, paz, irmã Patrícia, seja bem-vinda.
Porque sim. Essa foi boa. Se vocês puderem pegar uma Bíblia, se vocês puderem acompanhar com a Bíblia, melhor ainda, eu acharia muito melhor. Se não puder, não tem problema. Deus abençoe, mantém parabéns. Na verdade, você é uma mulher de Deus, né? Amém, irmão Maurene. Deus abençoe. Pronto, agora eu vou parar de ler um pouco, tá bom? Senão eu não consigo me concentrar aqui. Vamos lá. Onde eu falei que eu parei? No versículo 17. Eu vou ler o versículo, desde o versículo 1 e voltar à explicação a partir do versículo 16. Ora, também o primeiro tinha ordenanças de culto divino e um santuário terrestre, porque um tabernáculo estava preparado, o primeiro, em que havia o candeeiro e a mesa e os pães da propiciação, ao que se chama o santuário. Mas depois do segundo véu estava o tabernáculo, que se chama o Santo dos Santos, que tinha um incensário de ouro e a arca do concerto, coberta de ouro toda em redor, em que estava um vaso de ouro que continha o maná e a vara de Arão que tinha florescido e as tábuas do concerto. E sobre a arca os querubins da glória, que faziam sombra no propiciatório, das quais as coisas não falaremos agora particularmente. Versículo 6. Ora, estando estas coisas assim preparadas, a todo o tempo entravam os sacerdotes no primeiro tabernáculo cumprindo os serviços, mas no segundo só o sumo sacerdote, uma vez no ano, não sem sangue, que oferecia por si mesmo e pelas culpas do povo, dando nisso a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santuário não estava descoberto, enquanto se conservava em pé o primeiro tabernáculo, que é uma alegoria para o tempo presente, em que se oferecem dons e sacrifícios, que quanto à consciência não podem aperfeiçoar aquele que faz o serviço. Consistindo somente em manjares e bebidas e várias abluções e justificações da carne, impostas até o tempo da correção. Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem pelo sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Porque se o sangue dos touros e bodes e cinza de uma novilha esparzida sobre os imundos os santificam, quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. E por isso é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da eterna herança. Não lavei não, quer vir lavar para mim? Porque onde há testamento, necessário é que intervenha a morte do testador. Porque um testamento tem força onde houve morte, ou terá ele algum valor enquanto o testador vive. Bom, nós
O que seria um tabernáculo? Tabernáculo é o primeiro templo, é aquele templo. Aquele templo que foi construído no deserto. Deus ele dá instruções para Moisés de como seria erguido, de como seria construído, de cada detalhe do tabernáculo. Foi o primeiro templo, no caso. Templo só passa a ser chamado de templo quando Salomão ergue, mas antes, lá no deserto, onde os sacerdotes e os levitas cuidavam de tudo, que tinha Levi, era o tabernáculo. Bom, tudo isso aqui que eu li, gente. Sim. Sim, seria como. É a mesma coisa do Templo de Salomão. A diferença do tabernáculo para o Templo de Salomão é que o tabernáculo era móvel. O tabernáculo, eles desmontavam e montavam. Eles desmontavam e montavam. O templo, não. Eles já estavam em Israel, eles já tinham herdado as terras de Canaã, e ali eles, depois, após Salomão, através de Salomão, foi erguido o templo. É a mesma coisa do templo, só que no deserto. Poxa, Todd, nós estamos falando do tabernáculo aqui 15 anos. Êxodo 21, 1 a 36. De Ribotec, 210. É ok? Tabernáculo era portátil, quase isso, Edivan. Bom, gente, ó, eu paro para ler a rolagem e eu esqueço disso aqui. Levi, você não vai ficar fazendo graça aqui dentro não, né? Se comporta, querido. Tem um raio sobrando aí? Tem aqui. Aí não tem. Não tem não, tô usando. Viu? Mas tem 7 aqui. Por que o Templo de Salomão hoje em dia é não tem sentido? A gente está aprendendo aqui na carta aos Hebreus, desde o seu primeiro capítulo, Levi quer guerrear, desde o seu primeiro capítulo, que essas coisas passaram, que essas coisas ficaram para trás, que essas coisas eram sombras daquilo que havia de vir. Essas coisas apontavam para Cristo, essas coisas apontavam para o tabernáculo celestial. É como se o tabernáculo fosse uma maquete daquilo que ainda Deus ia fazer aqui na terra, mas no sentido espiritual. Paz, Rita, seja bem-vinda. Na verdade, aquilo era literalmente uma sombra do que estava por vir. E quando Jesus, ele rasga o véu, ele rasga também os céus, nos dando a liberdade de adentrar na presença do Pai, de adentrar no lugar santo, aonde só o sumo sacerdote adentrava. Então, não faz sentido mais ter essas coisas, esses utensílios. A gente vai ver aqui nesse mesmo capítulo que Moisés, ele ungiu os utensílios. Os utensílios precisavam ser ungidos com sangue, e era tudo muito sagrado, sabe? As pessoas não podiam tocar, não era qualquer pessoa que podia tocar. A gente conhece a passagem de Uzá, que tocou na Arca da Aliança, e ele acabou morrendo, porque ali era o que representava a presença de Deus. E representando a presença de Deus, era muito santo aquilo. Então, se era santo, ninguém podia tocar, muito menos de qualquer jeito. Então, aquilo que é muito santo, só os levitas, os sacerdotes e o sumo sacerdote que podia tocar e podia cuidar. Quando Jesus, ele na cruz do Calvário, ele cumpre tudo aquilo que ele veio cumprir, ele nos dá acesso direto ao Pai. Agora, o templo sagrado, agora aquilo que a gente tem que considerar como sagrado, como foi
considerada a Arca da Aliança, é o nosso próprio corpo. Somos nós mesmos. Perceba que lá em 1 Coríntios, se eu não me engano é capítulo 3, mas Paulo ele vai escrever mais ou menos assim, que não se pode destruir o templo do Senhor. E quando Paulo fala isso, ele não está falando de um lugar físico, de paredes, ele está falando do nosso próprio corpo. Ele está falando que ninguém pode destruir o corpo do ser humano. Então, do mesmo jeito que antes as pessoas tinham cuidado, as pessoas tinham reverência pela Arca da Aliança, porque era a Arca da Aliança que representava a presença de Deus. Hoje, na nova aliança, o que representa a presença de Deus são os filhos de Deus. São os próprios filhos de Deus. São os herdeiros e co-herdeiros com Cristo, de Cristo. Então, se nós representamos a presença de Deus, nós temos que cuidar do nosso corpo. Nós temos que zelar do nosso corpo. Nós temos que cuidar daquilo que é templo e morada de um Deus santo e perfeito. Vamos lá, bora, vamos continuar. Nós vimos aqui esses 17 versículos anteriores, nós já estudamos todos eles nas lives anteriores. E falamos um pouquinho sobre essas coisas que passaram. Falamos um pouquinho dessas coisas que ficaram para trás desse tabernáculo. Nós falamos do lugar santo, lugar santíssimo, vocês lembram? O que tinha no lugar santo, o que tinha no lugar santíssimo. Nós já falamos sobre tudo isso, gente. Eu não estou entrando em muito detalhe porque a gente já falou sobre tudo isso. Assim como o tabernáculo era cuidado, nós como templo temos que cuidar desse templo. Exatamente. Paz Veiga, seja bem-vindo. Sejam bem-vindos, gente, vamos lá. No versículo 16 e 17 está escrito assim, ó, porque onde há testamento, necessário é que intervenha a morte do testador. Porque um testamento tem força, onde houve morte, ou terá algum valor enquanto o testador vive. Ele está dizendo que tinha uma aliança, tinha um pacto. Deus fez um pacto com o povo de Israel, com a nação de Israel. Só que esse pacto foi quebrado. E esse pacto foi quebrado não por Deus, mas pela própria nação, pelo próprio povo. E antes desse pacto, 430 anos antes, diz Paulo em Gálatas capítulo 3, que 430 anos antes, Deus havia feito uma promessa a Abraão, que em ti serão benditas todas as famílias da terra, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Então, ali, Deus fez uma promessa, ali Deus fez um pacto com Abraão. E Paulo, em Gálatas capítulo 3, ele vai dizer que a lei, vindo 430 anos depois, ela não anula o testamento, ela não anula a promessa que foi feita para Abraão. Então, a promessa foi feita para Abraão, havia um testamento. Quando Deus faz uma promessa para Abraão, havia um testamento. Só que enquanto era só os touros, era só os bodes, era só as ovelhas que morriam, esse testamento ainda era válido. Só que Jesus, ele mesmo sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, tornando em forma de homem. Esse mesmo Jesus, quando ele morre na cruz do Calvário, aleluia, esse testamento ele começa a valer.
Esse testamento não é anulado pela lei. Esse testamento, muito pelo contrário, ele agora, após a morte de Jesus Cristo na cruz, ele passa a vigorar. É o que o autor fala no versículo 17, porque um testamento tem força onde houve morte, ou terá algum valor enquanto o testador vive. Então, enquanto Jesus não veio a essa terra como homem e morreu na cruz do Calvário, esse testamento ainda não valia. Esse testamento ainda não tinha entrado em vigor. Prevalecia a antiga aliança, prevalecia a lei, prevalecia o que foi estabelecido em Êxodo capítulo 24. Só que Jesus morreu na cruz do Calvário. Houve um sacrifício, houve um derramamento de sangue. E quando houve um derramamento de sangue, quando houve morte, ali passa a valer a nova aliança. Paz Ítalo, seja bem-vindo. Vamos lá, gente. Vamos dar continuidade agora, versículo 18. Porque havendo Moisés anunciado a todo o povo todos os mandamentos segundo a lei, tomou o sangue dos bezerros e dos bodes com água, lã, púrpura e hisopo, e aspergiu tanto o mesmo livro com todo o povo, dizendo: este é o sangue do testamento que Deus vos tem dado. E semelhantemente aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os vasos do ministério. E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue. E sem derramamento de sangue não há remissão. Oh, glória! Sejam bem-vindos, gente. Quem está chegando aí, shalom. Shalom, irmão Naldo. Bom, vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo passar para vocês detalhadamente, com clareza e com o máximo de verdade. Que não seja o meu entendimento apenas. Vamos lá. No versículo 19, boa noite, Alexandrino. No versículo 19... ele começa falando que Moisés, ele ungiu, ele aspergiu sangue sobre o povo. Quando é que isso acontece? Em Êxodo capítulo 24. Quando ali Deus faz aliança com o povo, o que o povo diz para Moisés? Tudo o que o Senhor disser, nós faremos. É como se fosse um casamento. Ali é realmente como se fosse um casamento. Deus, ele fala a respeito da aliança, ele fala a respeito do concerto e o povo aceita. E o povo diz sim. Tudo que o Senhor disser, nós faremos. A Bíblia vai dizer que Moisés, após isso, ele vai aspergir o sangue do sacrifício que havia sido oferecido, de bezerros e de bodes, que havia sido oferecido ao Senhor. O sangue, ele é aspergido sobre as pessoas. Por quê? Porque isso era um sinal da aliança. Isso era um sinal do concerto. E se nós formos observar, como diz a Bíblia, no capítulo 22 que nós lemos, no versículo 22 que nós lemos, em quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue. E sem derramamento de sangue não há remissão. Ou seja, isso vem desde o começo. Se nós observarmos desde a queda, já houve derramamento de sangue. Paz, pastor, desde o princípio, desde a queda, já houve derramamento de sangue. Como assim, Marlene? Lembrem que eu sempre falei aqui que a graça
Deus já exerceu a graça, ele já teve misericórdia do homem desde da queda. Minha irmã, leve está uma bênção, mas vou descansar, porque eu já estou de pé. Já estou de pé. Amém, irmão. Deus abençoe. Bom descanso. Desde a queda, já houve graça. Desde a queda, já houve misericórdia. Por quê? Porque o pecado, ele gera morte. Tanto espiritual quanto física. Ali, quando Adão e Eva pecaram, se rebelaram contra Deus, Deus já podia ter executado a sentença ou o juízo dele ali. Mas, na verdade, ali Deus já teve misericórdia de Adão e de Eva. Ali Deus já teve compaixão dos seus filhos. E a Bíblia vai dizer que eles se cobrem, por causa da vergonha, eles se cobrem. Eu vou ler para vocês o texto. Eu vou ler, né? Porque eu gosto de ler. Vocês sabem que eu gosto de ler. Amém, irmão. Deus abençoe. Aqui, ó, na casa aqui, ó. Oi, filha. Eu gosto. Peraí, gente, que eu vou ler pra vocês. Peraí. Na próxima acompanha até o final. Ok. Gente, cadê o texto? Cadê o versículo? Tinha cara na casa aqui de cima. Aqui, versículo 21, achei. Versículo 21. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de pele e os vestiu. Eles tinham, por causa da vergonha, Adão e Eva se cobriram com folhas. Adão e Eva se cobriram com o que eles tinham ali. Só que a Bíblia diz no versículo 21 de Gênesis 3, e fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnica de pele e os vestiu. Essa pele, gente, era pele de animal. Não era folha de árvore, não era uma erva, era a pele de um animal. Então Deus, desde o pecado, já há derramamento de sangue para a remissão dos pecados. Desde o começo, desde o princípio, nós observamos Deus tendo misericórdia dos seus filhos. Houve derramamento de sangue. O autor aos Hebreus, ele diz que, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue. Eu estou pregando Hebreus capítulo 8. Irmão, eu estou lendo o texto. E no texto está escrito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. E, inclusive, esse versículo, ele está em Levítico 17, 11. Então, quando a gente observa a carta aos Hebreus, toda a carta aos Hebreus, ela cita o Antigo Testamento. Ela tem referências do Antigo Testamento. Ela tem referências de Gênesis, ela tem referência de Êxodo, ela tem referência de Levítico, ela tem referência dos Salmos. Inclusive, só aqui no capítulo 9, tem referência de Êxodo 24, Levítico 8, Levítico 17 e os Salmos. Então não tem como a gente pregar o Novo Testamento, sendo que está escrito, e não falar do Antigo. Qual o problema?
O autor aos Hebreus está dizendo que quase todas as coisas são purificadas com sangue. Por que quase? Porque algumas eram purificadas com água. Algumas eram purificadas com azeite. Mas a maioria, quase todas as coisas eram purificadas com sangue. E a gente vê isso desde do pecado, desde quando o pecado entra no mundo, no homem. Desde a queda já há derramamento de sangue. Deus, ele vai sacrificar um animal para cobrir a vergonha do homem e da mulher. Olha só que interessante, olha só como esse Deus é maravilhoso. Deus, ele cobre a vergonha do homem e da mulher. É como se Deus, ele tivesse pagando pelos pecados deles. Foi o que Jesus Cristo fez na cruz. Ele pagou pelos nossos pecados. Ele pagou pelo meu e pelo teu pecado. Isso não nos dá legalidade para pecar. Isso não nos dá licença, como eu sempre digo aqui, para sair por aí pecando. Só que o que a Bíblia nos diz é que, segundo a lei, quase tudo era purificado com sangue. E na nova aliança não é diferente. A diferença é que não é o sangue de um animal. A diferença é que não é o sangue de um cordeiro. A diferença é que não é qualquer sangue. A diferença é que é o sangue de Jesus Cristo que foi derramado na cruz do Calvário. A diferença é que esse sangue que foi derramado é de alguém que não cometeu pecado. É de alguém que não cometeu transgressão. É de alguém que foi fiel e obedeceu o Pai até o fim. Aleluia! E se o sangue de animais, e se o sangue de bodes, de cordeiros, de carneiros, que eles entregavam no templo, perdoava, remia as pessoas, por que não o sangue de Cristo? Por que não o sangue de Jesus, que era um homem, que se tornou um homem sem pecado, sem mácula, sem mancha? E olha só, uma coisa muito, 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 muito importante. Segundo a lei, quase todas as coisas eram purificadas com sangue. Segundo a lei, na graça, o que é purificado com sangue? O que nós precisamos purificar com sangue? Nada, porque tudo já foi purificado com sangue através de Jesus Cristo. Na lei, eles, todo ano, a gente vai ver isso aqui mais pra frente, todo ano, de ano em ano, eles tinham que ir no templo, sacrificar animais, sacrificar bodes, enfim, eles iam oferecer sacrifícios ao Senhor de ano em ano. Eles não tinham uma consciência pura, eles não tinham uma consciência purificada, eles não tinham uma consciência limpa, porque o sangue de um animal não pode perdoar pecado. O sangue de um animal não o torna um homem justificado diante de Deus. Mas o sangue de Cristo, sim. O sangue de Jesus Cristo, sim. Então a gente não precisa mais de ano em ano oferecer sacrifícios, a gente não precisa mais de ano em ano derramar sangue de um animal. A Bíblia diz que o nosso sacrifício hoje é o nosso corpo, é o nosso culto racional, entregue tão somente ao Senhor. Então, gente, nós não vivemos mais segundo a lei. Porque segundo a lei, todas as coisas eram purificadas com sangue. E Jesus veio e cumpriu a lei. Jesus cumpriu a lei. Jesus veio e cumpriu a lei. Não pense que eu vim revogar a lei e os profetas, mas eu vim cumprir. E para eu e você estarmos justificados e perdoados diante de Deus, era necessário que ele cumprisse. E ele cumpriu tudo o que estava escrito a respeito dele. Todas as vezes que você vai ver, quase todas as vezes os evangelistas, eles vão fazer questão de falar como estava escrito. Jesus na cruz, ele diz, eu tenho sede. E embora a crucificação
faça com que a pessoa tenha sede, o céu da boca seque, a pessoa sinta dor nos ossos, a pessoa sinta os ossos se quebrando todo. Mas Jesus, quando ele pede água, quando ele diz que ele tem sede, ele não diz que ele tem sede só porque ele estava com sede. A Bíblia diz que Jesus pediu água, que Jesus disse que estava com sede para que se cumprisse as Escrituras. Então, tudo que Jesus fez foi cumprir a Escritura. Tudo que Jesus fez foi cumprir aquilo que estava escrito a respeito dele. Então, todas as vezes que nós vamos ouvir alguém dizer que está escrito em Mateus capítulo 5, versículo 17, ele não veio revogar, mas ele veio cumprir. Sim, ele não veio revogar, ele veio cumprir e ele cumpriu. Mãe, tá na palavra já? Já, filho. Pega um copo de água pra mim, fazer um favor. Com água ou um copo de água? Um copo com água. Metade só. Tem suco? Não, acabou. Ô glória. Ô glória. Jesus na cruz, ele cumpriu. Está consumado. Está feito. E quando ele derrama o seu sangue, quando o seu sangue é vertido na cruz do Calvário, assim como o sacrifício que era oferecido no templo, assim como o sacrifício que era oferecido pelo sumo sacerdote, foi para remissão e para perdoar pecados. E sabe qual é a outra diferença da antiga aliança para a nova aliança? É que a antiga aliança, além deles terem que ir de ano em ano oferecer sacrifícios a Deus todas as vezes, é que agora o sacrifício de Cristo, ele foi tão perfeito, ele foi tão eficaz, que nunca mais é necessário nós oferecermos sacrifícios a Deus, que nunca mais é necessário nós entregarmos novilhos, nós entregarmos ovelhas, bodes, carneiros, seja lá o que for, para que Deus perdoe os nossos pecados. O salmista Davi, ele vai dizer assim, depois do seu pecado, depois dele ter cometido pecado, e todos conhecem o pecado de Davi, ele cometeu adultério, ele colocou à frente da guerra um homem, sabendo, planejando, arquitetando a morte daquele homem. E depois do pecado de Davi, ele entra na presença do Senhor e ele vai dizer assim, sacrifícios e holocaustos não quer. Irmão Rogério, seja bem-vindo. Mas um coração contrito e um coração quebrantado, o Senhor não rejeitará. O Senhor jamais vai rejeitar um coração contrito e um coração quebrantado. Do que adianta, irmãos, as pessoas entregarem tantos sacrifícios, as pessoas fazerem votos, as pessoas fazerem campanhas, as pessoas fazerem promessas, as pessoas se sacrificarem a própria carne. Sendo que Deus, ele deu o seu único filho, seu filho unigênito, como sacrifício para morrer no nosso lugar. E detalhe, não é qualquer sacrifício, irmãos. É um sacrifício perfeito. É um sacrifício perfeito, eficaz. O autor aos Hebreus, ele vai dizer, a gente vai ver mais para frente, que não é mais necessário nem que ele mesmo morra de novo. Não é necessário Jesus descer a essa terra novamente como homem, se oferecer como sacrifício como homem de novo. Por quê? Porque o primeiro sacrifício, a primeira vez, já foi suficiente. Irmão, vocês têm noção de todos os pecados que vocês já cometeram, de todos os pecados que você ainda vai cometer, de todos os pecados da humanidade, foi perdoado uma única vez. De uma vez só, de uma vez por todas, o autor aos Hebreus vai dizer. É claro que é necessário nós reconhecermos isso, nós entendermos isso, nós termos fé nisso, nós nos apegarmos, nos agarrarmos, não negligenciarmos
o sacrifício de Jesus. Irmão Mário, Pai do Senhor, seja bem-vindo. Eu falei pro Felipe me dá meio copo, ele deu cheio. Não, vai achar que agora. Vamos continuar. É onde eu parei. Versículo 23. Hebreus 9, 23. De sorte que era bem necessário que as figuras das coisas que estão no céu assim se purificassem, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios melhores do que estes. Olha que maravilhoso. Gente, ele acabou de falar que Moisés aspergiu sangue no povo. Tanto no povo, quanto no livro da lei, quanto nos vasos do tabernáculo, nos utensílios do tabernáculo. Tudo aquilo foi consagrado ao Senhor e aspergido com sangue. E ele vai dizer mais pra frente, no versículo 22, que, segundo a lei, todas as coisas se purificavam com sangue. Aí no versículo 23, ele diz, de sorte que era necessário que as figuras das coisas que estão no céu assim se purificassem. Ele está dizendo que aquelas coisas eram figuras. Aquelas coisas que a lei representavam era sombra das coisas que estão no céu. Aquilo, tudo que a gente vê, que a gente já tem visto aqui em Hebreus, que a gente vê em Êxodo, em Levítico, aquilo tudo era sombra do tabernáculo celestial, do tabernáculo eterno, do tabernáculo não feito por mãos humanas. Nós falamos aqui que Deus, ele deu instruções para Moisés. Ele disse para Moisés como seria cada coisa, o detalhe, o peso, a medida, tudo de dentro do templo foi dado com detalhes pelo próprio Deus. Foi Deus que planejou, foi Deus que arquitetou, foi Deus que mandou, foi Deus que deu a ordem. Só que quem executou foi o homem. Então Deus usa o homem para executar aquilo que era desejo do seu coração. Só que o tabernáculo celestial, o tabernáculo que tem nos céus, não é um tabernáculo que foi pensado por Deus e executado pelo homem. É um tabernáculo, aleluia, que foi pensado por Deus, foi planejado por Deus, executado por Deus, e o homem jamais pôs a mão para fazer absolutamente nada, porque não é necessário. Fora que para eu chegar lá é 3 opções, mano. É o ônibus aqui, o trem. Verdade, Helena. Inclusive em Hebreus fala sobre os rudimentos que a atual igreja insiste em fazer. Sim, irmão Ricardo, nós passamos por Hebreus 6. As sombras acabam com a luz de Cristo. Exatamente, irmão. Top, né? Jesus é maravilhoso, gente. Jesus é maravilhoso. O autor aos Hebreus está dizendo, olha, as coisas da terra, aquelas coisas, o tabernáculo, tudo era purificado com o sangue de bode, com o sangue de cordeiro, enfim. Agora, as coisas celestiais, era necessário que eram purificadas com algo muito maior. Sombra? Irmão, eu não tô nem usando sombra. Onde você tá vendo sombra aqui no meu olho? E se tivesse, qual é o problema? Vai dar 80. Aonde vocês estão vendo sombra? A única sombra que eu tô vendo aqui é do meu olho com sono, cansada. É até dezembro. E se tivesse, qual é o problema? Então, e foi o que eu conversei com o Gilmar hoje, a gente vai para uma reunião. Tá? Vamos lá. Ai, gente. Hebreus, capítulo 9, versículo 23. No finalzinho do versículo está escrito, olha, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios melhores do que estes. Então, os sacrifícios de Jesus, ele é muito maior. Ele é muito melhor. Assim, a estrutura lá é boa. Tem uma sala de estudo. Ele é muito superior a tudo e a todos.
Vamos lá, versículo 24. Porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro. Porém, hoje Levi vai falar? Porém, no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Olha só, gente, por favor, tenham calma aí, hein? Calma aí, tenham calma aí. Deixa o abençoado lá. Linderberg Todd não começa. Foco na palavra, tá bom? Foco na palavra. Vigia você de falar. Tem gente que gosta de caçar, sabe? Ai, deixa eu ver o que tem ali pra eu fazer. Deixa eu ver o que tem ali pra eu falar. É desse jeito. Eu já tô acostumada com isso, gente. É ruim, mas eu tô acostumada. Onde eu parei? Onde eu parei? Imagina, não precisa pedir desculpa, não. Eu que agradeço aí vocês todos se levantaram na minha defesa. Obrigada. Se eu sair de lá meio-dia, eu vou chegar aqui quase 3 horas, mano. Irmão Fábio, Paz do Senhor. Gente, pera aí, deixa eu lembrar onde eu parei. Vou parar de ler aí. Se fosse, por exemplo, Versículo 24. Porque é conhecimento, entendeu, mano? Então é bom, né? A irmã tem algum... Opa, isso aqui é uma pergunta importante. A irmã tem algum entendimento sobre oferecer vinagre ao invés de água para Jesus na cruz? Sim. Então, a história, né? Não é a Bíblia. Não é a Bíblia, gente. Isso é fora da Bíblia. Diz que aquela esponja que ficava... Tinham vários banheiros sanitários, então aquela esponja, as pessoas usavam para se limpar. Então, eles molharam a esponja, que eles ofereceram para Jesus, é tanto que ele não bebeu. Eles ofereceram, mas a Bíblia não diz que ele bebeu. Eles usavam para se limpar. Então, na verdade, o que fizeram ali com Jesus foi mais um escárnio. Fala da Bíblia, mas não pode ler Isaías 50. Irmão Cristiano, você quer pregar Isaías 53? Prega você. Eu tô pregando Hebreus capítulo 9, tá bom? Vamos foco na palavra. Paz, irmã. Graça e paz. É porque sabe o significado. Eu não sei qual texto que é, Cristiano, de verdade. Gente, não precisa silenciar, bloquear, não. Mas, é sério, eu não sei qual texto que é. Você quer pôr aqui na rolagem? Eu leio. Não sei mesmo. De verdade, coração, não sei. Se eu soubesse, eu falaria. Eu não tenho por que mentir, não tenho por que esconder. Eu não sei qual é esse texto 53, 56. Eu sei o texto 56, 55, 61. Esse texto aí eu não sei. Graça e paz. Igreja amada escolhida do Senhor. Ô, glória. Amém, irmão A. A vida é escola. Gente, respondido, Lu? Porque Cristo não entrou no santuário feito por mãos. Aquele santuário feito por mãos do antigo concerto, do antigo pacto, que nós já vimos, o autor aos Hebreus parece até ser um tanto quanto repetitivo. Jesus, ele não foi oferecido como sacrifício ali. Não sou obrigada mesmo, né, irmão? Não sou obrigada a saber de tudo, muito menos saber de cor tudo. Eu posso até conhecer o texto, mas assim, de cabeça... E eu não vou abrir a Bíblia aqui só porque ele quer. Alguma coisa tem. Aí quando é assim, a gente prefere evitar.
Jesus não entrou naquele santuário feito por mãos humanas. Até porque, gente, lembrando que Jesus, ele não era um sacerdote, né? Ele não era sumo sacerdote, ele era da tribo de Judá. Para ser um sacerdote ou um sumo sacerdote, ele precisava ser da tribo de Levi. Então já começa por aí. Jesus, ele não poderia ser um sacerdote na ordem dos levitas, justamente pelo fato dele ser da tribo de Judá. Geralmente quem era da tribo de Judá eram os reis. O autor aos Hebreus, ele está dizendo que Jesus não entrou no santuário feito por mãos. Aquele santuário aqui, terreno, Jesus ele não entrou. Mas no celestial, aquele que é verdadeiro, aquele que está no céu, ele entrou. É como se quando Jesus, na cruz do Calvário, aqui na terra, lá em Israel, ele derramasse o seu sangue na cruz, é como se ele tivesse sendo oferecido como sacrifício no santuário celestial. É como se Jesus estivesse unindo céu e terra. Ali era o tabernáculo, ali era o lugar santíssimo, ali era o lugar da expiação. E Jesus estava se oferecendo como sacrifício por expiação dos pecados do homem. Versículo 25, nem também para si mesmo se oferecer muitas vezes, como o sumo sacerdote. Cada ano entra no santuário com sangue alheio. Como nós já dissemos, o sumo sacerdote entrava de ano em ano. Então, Jesus ele não precisa se oferecer outra vez, porque a única vez que ele se ofereceu foi suficiente. E detalhe, está escrito aqui que ele a si mesmo se ofereceu. Versículo 26, graça e paz, amém, Jadson. De outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes, desde a fundação do mundo. Mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Irmãos, tá de graça. Oi, gente. O autor aos Hebreus ele está dizendo a maior prova que a gente pode ter que o sacrifício de Cristo foi eficaz, foi suficiente, foi perfeito, foi superior, foi melhor, foi maior do que os sacrifícios oferecidos anteriormente, é que ele não precisa oferecer outra vez. Ele vai dizer assim, de outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes, desde a fundação do mundo. Imagina, irmãos, Jesus tendo que passar por tudo que ele passou desde a primeira vez que Adão e Eva pecaram, depois no tempo de Noé, depois no tempo de Moisés, depois no tempo de Paulo, depois no tempo de João, depois no tempo... Já pensou? Se fora necessário fazer isso, significava que não era suficiente. Assim como era antigamente, na antiga aliança, no antigo pacto. Só que agora, nessa nova aliança, esse sangue que é derramado por nós, ele é tão poderoso, ele é tão suficiente e eficaz, que basta ser oferecido uma única vez. Uma única vez. De uma vez por todas, de uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Irmãos, não tem outro meio de salvação. Não tem outra forma, não tem outro caminho, não tem outra verdade, não tem outra vida. Ele é o caminho.
a verdade, a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Por quê? Porque ninguém pode ter os seus pecados perdoados, ninguém pode ser justificado diante de Deus se não for pelo sangue de Jesus. Irmãos, olha só, vamos juntar, vamos juntar o antigo pacto com o novo. No antigo pacto, todas as coisas eram purificadas com sangue, certo? Então, para um homem ser perdoado, de ano em ano, no dia da expiação, ele tinha que levar o sacrifício no templo. O sumo sacerdote ia fazer uma transferência de pecado. Depois ele ia entrar no lugar santo. Ele ia... Como é que fala? Ele ia confessar os seus pecados, o pecado do povo. E aí Deus ia perdoar. Só que eles sabiam que no próximo ano eles tinham que ir novamente. Agora vamos supor que as pessoas queiram viver esse pacto hoje. Quando as pessoas continuam vivendo nesse pacto, nesse concerto, nessa antiga aliança, isso significa que elas não têm os seus pecados perdoados diante de Deus. Isso significa que elas não estão justificadas diante de Deus. Por quê? Porque o sangue de animal não pode purificar e nem justificar o homem. Mas, irmã Aline, então por que eles faziam isso no antigo concerto? Porque aquilo era uma sombra, aquilo era uma figura. Então, quando eles ofereciam sacrifícios a Deus no templo, naquele concerto, eles estavam pensando, eles estavam remetendo o seu pensamento e a sua fé no Messias que havia de vir. Então, quando era entregue um sacrifício, eles tinham fé que o Messias, aquilo representava o Messias que havia de vir. A gente vai ver isso em Hebreus capítulo 11. The Voice, irmão Júnior Souza, já tá na hora da palavra. Irmão Adelmo também tá aí, eu vi, Pai Senhor. A gente vai ver isso no capítulo 11, como é que eles foram salvos então, se eles viveram no antigo pacto. Como é que eles foram salvos então, se eles viveram na antiga aliança. E eu não vou dar spoiler aqui, quem quiser saber, venha no capítulo 11. Então, se a pessoa crê que o antigo pacto não passou, que a antiga aliança não passou, como ela pode ser justificada diante de Deus? Porque o sangue de cordeiro não justifica. O sangue de carneiro, o sangue de um animal não justifica. E ela não crê que o sacrifício de Cristo foi suficiente. O que vai justificá-la diante de Deus? O que vai justificá-la? Irmãos, não tem como. Romanos capítulo 5, versículo 1, está escrito que somos justificados pela paz, pela fé em Cristo Jesus. Pela fé em Cristo Jesus. Todo mundo aqui conhece a palavra, fica fazendo pergunta, não entendo. Um perfeito, nem todo mundo, irmão Lindeberg, tem pessoas que estão aprendendo aqui. Um perfeito pecou e teve que ouvir outro perfeito para pagar o resgate da humanidade. Não tem outro caminho, gente. Não tem outro caminho, não tem outra verdade. E a única coisa que pode justificar um homem não é lei, não é mandamento, não é preceito, não é sacrifício de animais, não é sacrifício humano, não é nada disso. É tão somente o sangue. O sangue. Nada além do sangue de Jesus. Nada além do sangue de Jesus. Versículo 27. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. A lei nunca justificou ninguém.
Ô, gente, o autor aos Hebreus aqui, ele quebra a Bíblia aqui, né? Ela quebra toda a linha de pensamento de que há reencarnação. Não há reencarnação. O homem morre uma única vez. Vendo depois disso o juízo. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que se alguém tem que crer, se alguém tem que firmar a sua fé no sacrifício de Cristo, tem que ser agora. Tem que ser já. Tem que ser hoje. A gente não sabe o dia de amanhã. A gente não sabe se a gente vai estar vivo daqui 10 minutos. A gente não sabe como que vai ser daqui uma semana, se a gente vai estar aqui. É por isso que Tiago fala, olha, não digam eu vou fazer ou eu vou em tal lugar. Diga, se Deus permitir eu farei, se Deus permitir eu vou. Por quê? Porque a gente não sabe o dia de amanhã. Agora, não sabendo o dia de amanhã, se você sabe que a única oportunidade que você tem de ser justificado diante de Deus é através da obra de Jesus Cristo, por que negar isso? Por que brincar com isso? Por que renunciar isso? Por que não acreditar na eficácia da obra de Cristo? Irmãos, a única certeza que nós podemos ter nessa vida é de que Jesus Cristo, ele morreu por nós e pagou pelos nossos pecados. A única certeza que nós podemos ter na vida é a mesma que Paulo tinha. Agora a coroa da justiça já está preparada. E ele vai dizer assim, ó, não só a mim, mas a todos quantos amarem a sua vinda. Aleluia. Aleluia. Jesus Cristo, ele nos dá essa oportunidade hoje. É agora. Ele diz, eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a porta. Eu sou o bom pastor. Eu sou a videira. Eu sou. Não é eu vou ser. Não é eu ainda serei. É eu sou. Eu sou o bom pastor, eu sou a videira, eu sou a porta, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Eu sou, é agora. A oportunidade que nós temos é agora, é já. De confessarmos a Jesus como nosso Senhor, como nosso Salvador. Aleluia, de confessarmos os nossos pecados a Ele, porque nós sabemos que Ele é capaz de perdoar. De confessarmos o nosso pecado ao Pai, porque sabemos que Jesus é o nosso sumo sacerdote, que resolve os nossos conflitos entre nós e Deus. É a hora de confessar e se arrepender de nossos pecados é agora, porque nós sabemos que Jesus hoje é o nosso sumo sacerdote e está à destra do Pai intercedendo por cada um de nós. Aleluia! Como diriam os apóstolos, arrependam-se. Isso serve para mim também. A palavra vem primeiro para mim. Arrependam-se e se convertam ao Senhor Jesus. Foi com essa pregação que mais de 3.000 almas foram convertidas na pregação de Pedro. Arrependam-se. A pregação de Pedro não foi bênção. Não foi Deus vai mudar seu cativeiro. A pregação de Pedro não foi Deus vai te honrar na terra. A pregação de Pedro não foi Deus vai te levantar como não sei o que lá. A pregação de Pedro é vocês crucificaram Jesus. Mas se houver arrependimento, há perdão. Infelizmente as pessoas não sabem o sentido da vida. Aleluia. Está ordenado aos homens morrer uma única vez. Não pense, irmãos, que a gente vai ter tempo depois da morte. Lembra quando Jesus conta do Lázaro, do rico e do Lázaro? O rico e o Lázaro. O rico está no Hades e Lázaro está no seio de Abraão. O rico vai pedir ao Senhor que ele pudesse ir falar para os irmãos dele.
e dissesse que realmente o inferno existe. Ó, deixa eu ir lá, deixa eu falar pra ele que o inferno existe. Quem sabe eu falando pra eles que o inferno existe, que o Hades existe, que é real isso daqui, eles vão mudar, eles vão fazer as coisas. E a palavra vai ser não. Se eles não ouvem os vivos, por que eles ouviram os mortos? Irmãos, enquanto nós temos fôlego de vida, ainda há esperança. Enquanto nós estamos aqui tendo a oportunidade de pregar, de ouvir, de ministrar a palavra de Deus, nós temos a oportunidade de nos arrepender, de voltarmos o nosso coração ao Senhor e sermos perdoados de uma vez por todas, de todos os nossos pecados. E outra coisa, não carregue uma culpa que você não precisa carregar. Se você já entregou a sua vida nas mãos do Senhor, se Jesus Cristo é o teu Senhor, é o teu Salvador, autor e consumador da sua fé, os seus pecados do passado já foram perdoados. Não se culpe por um pecado que Deus já te perdoou. Não carregue uma culpa, um peso nos ombros que Jesus já pagou o preço por você. Ele tomou sobre si as nossas iniquidades. Aleluia! Ele tomou sobre si os nossos pecados. Ele já te perdoou. Agora, olha para Cristo, olha para Ele, olha para frente, como diz o apóstolo Paulo, prossiga olhando para o alvo. Não olha para trás, irmão. Não olha para trás. Jesus, em João 5, ele cura um homem que estava coxo há 38 anos. Ele vai dizer assim, ó, pega a tua cama e anda. Jesus dá uma ordem, pega a tua cama e vai em frente. Agora mudou, agora é outra vida. Você não depende mais do homem. Irmão, são 38 anos que aquele homem dependeu de alguém. Não tem homem algum que me ponha no tanque quando a água é agitada. 38 anos esperando alguém estender a mão para ele e ninguém o ajudou. E Jesus está dizendo para ele, olha, agora você não depende mais do tanque, agora você não depende mais de uma crença, agora você não depende mais de uma água qualquer, agora você não depende mais do homem, agora você depende de mim. Vai em frente. Quantas vezes Jesus fala, vai filha, a tua fé te salvou, vai em paz, a tua fé te curou, vai, não peque mais, vai, prossiga, olha para frente. Olha para frente. Se for para olhar para trás, que seja para olhar e ver o que Jesus Cristo fez na tua vida. Se for para olhar para trás, que seja para olhar para trás e lembrar os milagres que ele já operou na sua vida, da onde ele te tirou e aonde ele te colocou agora. Vai e não peque mais. Vai, a tua fé te curou. Vai, a tua fé te salvou. Vai e anda. Irmãos, Jesus ele ressuscita a filha de Jairo. E ele fala assim, ó, ele já entra na casa mandando todo mundo parar de chorar. Ele fala assim, olha, depois que ele ressuscita a menina, dá comida para ela. Sabe por quê? Porque a vida dela agora era uma vida normal. Ela não ia mais viver com sequela, ela não ia mais viver com consequências daquilo que aconteceu com ela. Não, continua, vai daqui para frente. Jesus, ele nos proporciona uma vida nova. Nova criatura, as coisas que passaram ficou para trás. Irmão Marício, paz do Senhor. Então, gente, aproveita. A gente vai estar. Um dia a gente vai estar na glória com o Pai. Um dia a gente vai estar face a face. Um dia a gente vai cear na mesma mesa com Ele. Um dia a gente vai poder abraçá-lo. Um dia a gente vai poder pegar nas suas mãos. Um dia a gente vai poder olhar no seu rosto. Um dia a gente, meu Deus, a gente não vai mais sentir dor. Um dia a gente não vai mais sentir fome. A gente não vai ver mais guerra. Um dia não vai ter mais derramamento de sangue. Um dia não vai ter mais morte. Não vai ter mais tristeza. Não vai ter peso. Não vai ter ansiedade. Não vai ter depressão.
não vai ter câncer. Um dia, nada disso mais vai afligir o homem. Mas ainda que nessa terra, ainda que haja tudo isso, nós podemos viver um pouquinho do céu. Sabe por quê? Porque o reino de Deus está dentro de cada um de nós. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra, como é no céu. Aleluia! Seja feita a sua vontade na terra, como é feita no céu. Então, quando nós verdadeiramente nos colocamos na posição de filhos, obedecemos ao Senhor e vivemos com o Senhor, nós podemos sim viver um pouquinho, ainda que seja um pouquinho, da vontade de Deus, que é feita no céu, na terra. Aleluia! Então aproveita a sua vida hoje com Deus, hoje, agora. Na casinha lá em cima. Não é amanhã, é agora. Coisas melhores estão por vir, coisas maiores estão por vir. Um dia, esse tabernáculo celestial que a gente nem sequer consegue imaginar, a gente tem só a sombra, que foi o tabernáculo terrestre, um dia a gente vai estar lá nele. Mas o Espírito Santo de Deus habitando no meu e no teu coração é um pouquinho do céu na terra. Um pouquinho, aleluia, um pouquinho do céu na terra é o Espírito de Deus habitando em mim e em você. Nós somos templos. Obrigada. Obrigada, irmão Rogério. Nós somos templo e morada do Espírito Santo. Irmãos, Deus é santo. Deus é santo. O seu Espírito é um Espírito Santo. Esse Espírito de Deus habita em nós aqui na terra. Aleluia! Isso é céus e terra se encontrando pelo poder do Espírito Santo de Deus. Versículo, vamos encerrar. Meu Deus, eu queria acabar mais cedo hoje. Vamos encerrar. Versículo 28. Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muito, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que esperam para a salvação. Irmãos, eu vou fazer uma pergunta aqui. Irmão, irmão, Pai, Senhor. Quem aqui espera o Senhor Jesus para a salvação, para a sua salvação? Quem aqui aguarda a volta de Cristo? Quem aqui espera o grande dia do Senhor? Aleluia. Olha só, para nós que esperamos, nós temos uma certeza, nós temos uma convicção, e ela é: Ele vai voltar. Ele há de voltar, só que dessa vez sem pecados. Como assim sem pecados? Não tem mais pecado para perdoar. Por quê? Porque ele perdoou na primeira vinda. Agora ele vai vir segunda vez aos que esperam para a salvação. Aleluia. Aleluia. Obrigada. Ele vai voltar, irmãos. Ele vai voltar. Aleluia. Para encerrar, acabamos Hebreus 9, esse foi o último versículo. Para encerrar, para
complementar esse versículo, olha o que está escrito aqui, olha. Atos capítulo 1, versículo 9. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. E, estando com os seus olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhe disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima nos céus, aleluia, há de vir, aleluia, assim como para o céu o vistes ir. Glória a Deus. Há de vir. Há de vir. Jesus está voltando. Eis que venho sem demora. Não conheço. Brigadinho. Brigadinha. Glória a Deus. Amém, gente? Acabamos o capítulo 9. Eu pego lá. Marina. Não, meu pai. Obrigada pelos presentes. Deus abençoe vocês. Irmão Flávio. Flávio, seja bem-vindo. Boa noite. Glória a Deus. Gente, quantas lições nós aprendemos nesses 9 capítulos, né?